Você sabia que você não precisa ir a uma igreja física para adorar ou cultuar a Deus? Fernanda, mas quem não vai à igreja é um desigrejado, é um pecador. Isso é papo furado para te aprisionar dentro das igrejas físicas. É a mesma coisa dizer que uma igreja é melhor do que a outra. Só na minha igreja você se essa... Dá raiva quando eu escuto isso. Jesus mesmo disse lá, a mulher samaritana, quando ele estava conversando no poço. A mulher disse assim: nossos pais adoravam sobre este monte, no caso em Samaria. Mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é que é o lugar onde se deve adorar, porque era em Jerusalém que ficava o templo físico. Aí declarou Jesus: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, ou seja, nem em Samaria e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele continua: mas a hora está chegando e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, para adorar e cultuar o Senhor, não precisa de um espaço físico específico, pois a verdadeira adoração vem de quem você é nele, da verdade que habita no seu coração. Mas Fernanda, quem não frequenta a igreja cai em pecado. A gente tem que estar na igreja pra gente não cair em tentação. Outra mentira: você tem que estar em Cristo para você não cair em pecado e não na igreja. Vejamos Daniel, que estava morando na Babilônia, numa cidade totalmente pagã. Gente, ele estava morando no palácio do rei. Todos os dias eram oferecidos a ele banquetes e mais banquetes pecaminosos. E ainda assim, ele não cedeu. Ele continuou adorando ao Senhor. Porém, Judas Iscariotes andou com Jesus Cristo, com o próprio Deus, e ainda assim o traiu. Então não é o seu frequentar uma igreja física que o fará não cair no pecado, e sim o seu relacionamento com Deus. Ah, Fernanda, então isso quer dizer que você não frequenta uma igreja física? Muito pelo contrário, gente. Se deixar, eu vou lá todos os dias, porque é um local onde eu amo estar. Por quê? Porque é lá dentro que a gente aprende mais sobre Cristo. É lá que a gente aprende mais sobre a palavra. É lá que a gente está em comunhão com os irmãos. É lá que a gente se sociabiliza com aqueles que compartilham da mesma fé que a gente. Eu cultuo o Senhor lá, cultuo. Adoro o Senhor lá, adoro. Só que eu não me limito à igreja física. Ah, mas é as igrejas que são faladas na Bíblia. Ok, vamos lá. Por exemplo, o livro Filipenses. A gente acha que era uma igreja física. A carta que Paulo enviou aos Filipenses era a igreja física de Filipenses. Não, eram as pessoas que lá moravam e serviam a Deus. Eram os cristãos, o grupo de cristãos que moravam na cidade de Filipos. Em Gálatas, quando ele enviou a carta para Gálatas, ele enviou as igrejas da Galácia. Ou seja, os grupos de pessoas que moravam lá, que serviam ao Senhor, os cristãos que moravam na Galácia. Então não se tratava de um lugar físico, e sim do grupo de cristãos que moravam em determinadas cidades. Se a gente trouxesse para os dias de hoje aqui no Brasil, no caso seria os cariocas, por exemplo, que são os cristãos que moram no Rio de Janeiro, dos paulistanos, que são os cariocas, que são os cristãos que moram na cidade de São Paulo, e assim por diante. Então não se tratava de um espaço físico, e sim do grupo de cristãos em determinadas cidades. Ah, então eu não preciso frequentar mais a igreja. Pelo contrário, você sabendo disso, é aí que você tem que ir, porque você vai saber que você não vai por obrigação, e sim por amor, e sim para aprender mais da palavra, e sim para estar em comunhão com os seus irmãos. E tendo a consciência de que a adoração ao Senhor não depende daquelas quatro paredes, não depende de quem está no púlpito louvando, não depende de quem está pregando, e sim de quem você é em Cristo Jesus. Infelizmente, os homens impõem muitas regras para a vida em Cristo, mas o estilo de vida cristão é uma vida leve, é uma vida sem peso. Ele mesmo falou: meu jugo é leve. Então estude mais a palavra para você não ficar sujeito somente ao que os outros falam para você. E agora me diz, você ainda vai à igreja por obrigação ou por amor?